Ótimo. Shabbat Shalom. Que Deus, né, nos deu um Shabbat mais que abençoado na presença dele. E mais um Shabbat que nós podemos comemorar junto, né? Nessa mesa maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Porque o Senhor tem uma mesa de banquete preparado para os filhos dele. Como filhos, estamos aqui para receber essa mesa que ele tem. A missionária Geni vai estar fazendo uma oração agora para nós, amém? Em nome de Jesus. Está abrindo esse Shabat, celebrando a bondade do nosso Deus, amém? Amém. Shalom, shalom. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse Shabat, essa viração do dia. Tão lindo. Nós vamos lá em Gênesis, quando nós vemos que na viração do dia, o próprio Deus vinha, não é? Conversar com Adão e depois também com Eva. Da mesma forma, Senhor, na viração do dia, sabemos que há um portal maravilhoso nesse sétimo dia, que é o dia de descanso, um dia santificado, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender, a conhecer mais e mais sobre esse tempo, esse lugar, que também é um lugar, é um dia, mas também é um lugar, é o sétimo dia. Tudo aponta para a perfeição. O Senhor, ele descansou, o próprio Deus descansou no sétimo dia. Então, queremos aprender, Senhor Deus, esses princípios. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, ajuda a internet, Pai, o satélite, toda a parte de conexão, Pai, em nome de Yeshua. Seja tudo guardado, esteja tudo guardado no Senhor. E nós trazemos a nossa mente cativa em obediência a Cristo. Usa a tua filha, missionária, Fátima, Senhor, Porcelino, e tudo que o Senhor tem colocado dentro dela, depositado dentro dela, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda, Espírito Santo, trazendo a luz, trazendo a revelação, trazendo convencimento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos começar. Eu havia, né, pedido ao Pai para que eu pudesse estar ministrando nesse Shabat, porque no decorrer dessa semana aconteceu algo na minha vida que todas as ministrações que vieram sendo feitas dentro desse homem Entrou, Raquel. acabou encaixando com os dias e com a minha vida. Boa noite, boa noite. Shalom, shalom. Boa Shabbat, shalom. Acabou encaixando com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. E foi na quinta, quarta-feira. Na quarta-feira, eu fiquei um tanto quanto meio apreensiva. E aí o Senhor trouxe essa palavra que eu vou trazer hoje. Está dando para todo mundo ouvir aí direitinho, não está falhando, está tranquilo, amém? E o que aconteceu no decorrer desse tempo? É, o Senhor trouxe ao meu espírito algo que ele já tinha trago há mais tempo. Hoje, assim, não preciso falar a idade, né, irmão? Hoje eu já estou numa idade assim, mais para lá do que para cá, né? Os meus 55 anos. E o Senhor, ele me levou a trazer, a estudar de novo. Ele me trouxe vontade de estudar, não. Mas ele me levou que eu preciso, uma necessidade de eu estar estudando. E aí, até acho que foi ontem, o apóstolo estava falando com relação, se você parou num lugar tal, você vai ter que começar dali para frente. Não adianta que você não vai alcançar outro lugar, vai ter que ser dali. E aquilo ali me fez acelerar. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou ter que sair de serviço, eu vou ter que arrumar outro serviço, eu vou ter que ganhar menos. E comecei a acelerar o meu pensamento e fazer os projetos na minha própria mente.
para a glória de Deus, eu busquei, né, dos pais, dos meus pais, para eles poderem estar me instruindo dentro dessa visão que Deus havia me dado. E ali eles foram me instruindo. Aí meu coração começou a se aquietar. E a palavra do Senhor, ela veio justamente nesse aquieta-te, né? E quando o Senhor falou aquieta-te, eu falei, Jesus, como que eu vou me aquietar? Eu vou ter que começar etapa por etapa. Aí o Senhor, ele foi me desacelerando. Ele foi me trazendo a palavra e me desacelerando. Porque eu já estava, como tipo, na ponta de bala, né? E ali eu já estava perdendo o controle de mim. E também aí vem a palavra do Senhor ali, quando Faraó vinha atrás. Agora eu quero entrar na palavra, em nome de Jesus, dentro da visão que Deus me deu da minha vida, que foi o primeiro estágio para mim entrar dentro dessa palavra, do Shabat, do aquietar, do parar, não é só ficar calado, é você largar tudo e deixar Deus falar, ouvir a voz de Deus, porque é necessário você aquietar, você ficar calado. Por quê? Porque se você começar a tumultuar a sua mente, a sua alma, você não vai conseguir ouvir Deus falar. E foi isso que Deus trouxe para mim. Shabbat Shalom, pastora. O que Deus trouxe para mim? Aquieta. Tem Davi, aquieta-te, minha alma. Porque eu precisava de aguardar no Senhor, eu precisava de esperar no Senhor. E depois eu comecei a buscar do Senhor tudo o que era para mim poder estar fazendo. E aí começou a se encaixar. Mas primeiro eu tive que me aquietar, eu tive que parar e ouvir aquilo que Deus estava falando. Porque foi o que o Pai trouxe para mim. Ele falou assim, olha, você primeiro busca lá no seu esposo, busca no seu trabalho e vai etapa por etapa para que você busca os seus pastores, né? E foi falando aquilo que era me direcionando segundo o Espírito o direcionou. Ele foi me direcionando, então eu consegui ouvir aquilo que Deus estava falando para mim me aquietar. E hoje nós ouvimos a respeito que nós precisamos de ouvir para que nós não fiquemos indo e vindo como as ondas do mar, né? E a palavra que o Senhor trouxe, vamos lá? E chegando lá em Êxodo, eu quero só estar lendo alguns versos. Em Êxodo, no capítulo 14, no verso 10, diz assim, e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Para que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissermos no Egito? Deixa-nos para que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei ver. O Senhor trouxe essa palavra, eu vi aquele tumulto que aqueles homens estavam fazendo. O apóstolo, quando ele estava ministrando essa palavra, Deus deu a revelação para ele, que aqueles que estavam à frente viam o mar se abrindo, aqueles que estavam, praticamente, eles deveriam anunciar os que estavam mais atrás. E aí eu fui naqueles que estavam atrás, vendo o perigo vindo sobre eles, que Faraó vinha sobre eles. E aqueles que estavam no meio não ficaram quietos. Eles começaram a tumultuar, eles começaram a ficar nervosos, a indignação. Eu entro assim na história e vejo a indignação, a falação, a murmuração daquele povo. Quando Moisés chega a falar, vocês fiquem inquietos. Era como eu estava inquieto
quieta, porque eu já tinha todas as estratégias. Irmão, esse povo, Deus havia dado uma estratégia para eles. Desde Abraão, eles teriam uma terra, porque havia uma palavra. E quando eu falo de palavra, você ouviu alguém dizer para você, ele fez uma promessa para você, ele fez um pacto com você, ele fez uma aliança com você, ele tem algo e um propósito para você. O Senhor trouxe, olha, ele fez um pacto, ele tem uma aliança com você. Então, porque isso que você está vendo hoje é momentâneo, vai. Então, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança. E Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Quando eu iniciei no Evangelho, o Senhor, ele tinha uma palavra para eu. Ele me deu uma palavra. Vou falar que ele tinha, não. Ele me deu uma palavra. Irmãos, eu achei assim, uma coisa muito grandiosa, porque ele falou assim: olha, você vai cuidar de pastores, você vai cuidar é, da dessas pessoas que teriam mais autoridade que eu. Eu falei, Jesus, eu não sou ninguém. E ali, logo no início, isso aí foi uns 12 anos atrás, eu não dei atenção para aquilo que o Senhor estava falando. E eu permaneci parada naquele lugar. E hoje o Senhor me chama a dar continuidade a um chamado que ficou para trás. Mas como isso ficou para trás e eu não teria como desenvolver essa função que o Senhor assim havia me dado lá atrás, eu peguei e falei assim, aí eu fiquei meio assim, né? A 100 por um, o tempo inteiro, martelando aquilo ali na mente. E o que eu precisava de fazer? E o Senhor disse, aquieta e descansa. E é o que eu tenho, o que eu estou tentando fazer, a me aquietar e descansar. E o Senhor pergunta para nós, como está a nossa audição? Como que nós estamos ouvindo? Como que nós estamos recebendo? Qual está sendo a receptividade daquilo que Ele está trazendo para nós nesta temporada? Porque havia um povo ali atrás, na frente ali de Pierote, ali à frente do Mar Vermelho, um povo se encontrava atrás e via Faraó vindo para cima, e havia um povo que estava à frente do mar e via somente o mar, porque o mar ainda não estava aberto. Você via um povo em polvorosa, um povo que não sabia como encontraria uma saída, eles só sabiam que ia morrer. E eles começaram a clamar a Deus e a buscar em Moisés. E eles haviam desistido. Eles haviam desistido, porque eles falaram, Moisés, nós falamos com você que nós queríamos ficar servindo. Eles preferiam voltar para trás, se tornarem escravos, do que... Porque, irmãos, eles queriam voltar para trás porque eles não tinham conseguido ouvir o que Deus tinha falado, o que Deus tinha dado de promessa. Irmãos, José, ele confiava naquilo que Deus havia dito, que o povo ia alcançar a promessa que Deus havia dado. Porque quando José morreu, antes dele morrer, ele falou assim, olha, vocês pegam os meus ossos e quando vocês saírem daqui, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo que ele falou, ele vai cumprir, vocês levam meus ossos daqui. Não deixe eles aqui no Egito. Então ele tinha uma certeza, ele tinha uma segurança naquilo que Deus havia dito. E é o que o Senhor ele nos chama nessa época. Porque para descansar, eu preciso confiar. Eu não posso retroceder. Eu tenho que descansar na palavra do Senhor. Quando o Senhor fala assim, ele descansou de toda a sua obra, porque havia concluído a obra dele, e a obra do Senhor foi concluída aonde? Em Cristo Jesus, porque o Cordeiro havia sido morto, hoje foi dito, desde a fundação do mundo, mas havia necessário que o tempo se cumprisse para que viesse a Cristo, como foi dito hoje. Há um tempo que Deus tem para cumprir algo nas nossas vidas, mas nós precisamos ouvir e entender aquilo que Deus está falando neste tempo, nessa temporada.
Porque Deus está trazendo cura, mas para que nós venhamos ser curados é preciso eu fazer o quê? Eu entrar no descanso do Senhor. E qual que é o descanso do Senhor? Eu confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Porque os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os meus e do que os seus. Irmãos, ali em Salmos 46 fala também do aquietar. Ali Deus mostra como ele é forte, como que ele age. Ali eu peguei o verso 1 ao 3 que diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne dos montes, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, espume, e na sua fúria os montes estremeçam. E o Senhor, ele continua falando. O Senhor, ele continua falando. Um minutinho, vou pegar aqui. O Senhor, ele continua falando. Deixa eu só dar um toque aqui. Pronto. Ele fala assim: e está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações e os reinos se abalam. E ele faz ouvir o quê? O som da sua voz. Irmãos, os reinos se abalam. As nações bramam. E quem vai ouvir a voz? O Senhor faz ouvir a voz dele. Será que nós estamos ouvindo com nitidez aquilo que Deus está falando? Nós podemos entrar num descanso, porque descanso, irmão, eu descansei a partir do momento que a voz veio e eu consegui entender, eu consegui entrar no descanso. Entrar no descanso é preciso entender que tem alguém cuidando de você, alguém velando pela sua vida. Aí continua assim: e a terra se dissolve, e o Senhor dos exércitos está conosco. Quem que está conosco? Para que nós possamos nos aquietar, para que nós possamos descansar. O Senhor dos exércitos. E ele fala o Senhor dos exércitos por quê? Porque ele é aquele que toma as suas pelejas. É ele que entra nas suas guerras. Aí continua dizendo a palavra: e o Deus de Jacó é o meu refúgio. E ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa. Porque ele mostra que todo momento de guerra, onde as nações elas se abalam, e nós precisamos ouvir o som da voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem declarado. Se nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos entrar num ambiente a qual nós podemos receber essa libertação desse jugo, desse peso, desse fardo que tem vindo sobre as nossas vidas. Irmãos, tem coisas que você não precisa de carregar e você está carregando, porque você não tem conseguido ouvir aquilo que Deus está falando. Aquele povo lá no deserto, eles não conseguiram absorver aquilo que Deus fazia, estava fazendo, que Deus falou, o que Deus estava falando. Porque desde o princípio que o Deus foi ali tirar eles do Egito, daquela casa da servidão, Deus vem falando e mostrando. Não é os milagres que Deus vai fazer na sua vida que vai fazer você ficar quieto, porque os milagres são momentâneos. São momentos que você vive aquele milagre. Nós, brasileiros, temos este costume. Acontece hoje, amanhã você já esquece. A nossa mente, ela é muito pequena. Ela não consegue guardar as coisas. Aí, quando fala de voz, essa voz ela precisa ecoar na minha mente o tempo inteiro.
E é o que ela está fazendo, a voz do Senhor, ela precisa de fazer um efeito para quebrar aquilo que um dia, uma semente maligna, foi plantada na minha mente, trazendo medo, trazendo angústia, pânico, pavor. A voz do Senhor veio para destruir tudo isso, para que eu possa prosseguir em paz na presença dEle, eu caminhar em paz diante dele. E esta paz, irmãos, não é essa coisa momentânea, porque sempre você vai ver as dificuldades, sempre você vai ver as adversidades, vão sempre acontecer, mas quando a voz do Senhor, ela está engendrada na sua mente, nada te tira do propósito, nada vai te tirar do lugar de estar quieto na presença do Senhor. O nosso Deus, quando ele fala de aquietar, é você confiar, é você se acalmar, não é só fazer silêncio, não. É você entregar o controle de todas as coisas ao Senhor e descansar naquilo que um dia Ele te prometeu. Aí você fala assim, irmão, e o que você fez com relação ao seu estudo? Eu já liguei lá para a escola onde eu estudei, pedi para eles mandarem o meu histórico, eles já estão fazendo, é 30 dias para o histórico vir. Aí eu já contactei a escola, já contactei a minha patroa. E agora onde que eu estou? Descansando. Porque o Senhor trouxe uma palavra para o meu espírito e para a minha alma. Aquieta-te, que não adiantava eu estar da forma que eu estava, eu não iria chegar a lugar algum. E hoje o Senhor fala assim: como é que estamos ouvindo? Como é que estão os seus ouvidos para ouvir? Irmãos, fé não é só porque eu apalpo, porque eu pego. Fé não é só porque eu vejo. Fé, eu preciso ouvir, crer, entender e obedecer. A palavra do Senhor assim nos diz: ouça, ó Israel, se tão somente ouvir e obedecer, então é necessário primeiro ouvir, para que você entre na dimensão espiritual do descanso, é necessário ouvir. Senão você não consegue caminhar em obediência. Quando a palavra diz, entra no descanso. É o sábado do Senhor. Irmão, descansar não é ficar parado. Descansar é você confiar que o Senhor ele tem um propósito. E dentro daquele propósito que ele tem para a sua vida, ele tem todos os escritos. Ele tem, vou dizer assim, sabe, um mapa, uma estratégia. Tudo já escrito e planejado para que você possa seguir segundo aquilo que ele tem para a sua vida. Aí ele vai te dar as coordenadas certinha para que você possa seguir. E como que eu ouço isso? Irmãos, é intimidade, é busca, é limpeza, é renúncia que nós precisamos fazer. E dentro de uma renúncia, você vai etapa por etapa. Você não vai conseguir se limpar de uma vez por todas, igual quando você toma banho, joga água na cabeça, você limpou, lavou, passou sabonete. Não, a renúncia não é desse jeito, a limpeza não é desse jeito. Existe coisas que os nossos antepassados deixaram para que nós venhamos limpar, para que nós venhamos resgatar. Hoje, o que foi dito com relação a trazer uma oferta por aquilo que a gente estivesse sentindo com relação àquilo que foi ministrado. Irmãos, cada ministração tem sido um encaixe na minha vida. Cada ministração tem encaixado. E sabe como que tem encaixado? Porque é tipo expurgando, trazendo para fora. Trazendo para fora. Eu não tenho guardado, eu tenho trago para fora. Porque se eu colocar, se eu enfiar para dentro, não vai adiantar nada. Eu tenho que tirar e jogar para fora.
E é tão lindo que quando eu apareço aqui, que a apóstola, ela fala assim, Miss, você vai me ajudar? É justamente aquilo que Deus está ministrando na minha vida. Eu falo assim, Jesus, glória a Deus, porque eu vou declarar em alto e bom som aquilo que o Senhor está ministrando em mim e para mim. E eu não quero retroceder, eu não quero voltar para o Egito, eu não quero voltar, eu prefiro me afogar no mar. Porque era isso que esse povo tinha que ter essa certeza. Eu prefiro me afogar no mar do que voltar a ser escravo. Se Deus não me livrar, fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego ali, ó. Se Deus não me livrar, eu morrer nesse fogo aqui, eu não vou adorar. Essa é a postura que nós temos que ter diante daquilo que Deus tem trago para nós como descanso. Senhor, o Senhor trouxe um descanso. Como que eu faço para entrar nesse descanso? Aí ele fala, espera aí que eu vou te falar. Espera aí que eu vou te dizer. Chega para perto. Vem para cá. Esse é o tempo de intimidade que nós vamos ter. O Senhor chama a mim e a sua vida para termos um tempo de intimidade com eles. Irmãos, não queira voltar, não cogite a ideia de voltar para trás. Irmãos, eu entrava nessas lives, nesses cultos, nessas ministrações, e sabe, eu vou falar um pouquinho das minhas libertações que eu tenho recebido. Eu entrava, eu fazia esses vídeos, essas ministrações, sabe o que eu fazia? Eu ficava apreensiva. Se eu falasse alguma coisa assim que eu achasse que sempre fui muito perfeccionista, e para eu receber essa libertação e assumir como filho de uma paternidade, foi a coisa mais difícil. Eu falava, não, 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 não joga, não joga, não joga, não joga no YouTube, não, apaga, 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 apaga. E o Senhor foi trabalhando aos poucos. E sabe o que eu fazia mais? Quando as ministrações iam lá para o YouTube, eu ia lá ver quantas visualizações que tinha. Mãos do céu, era uma pressão, era um demônio que vinha e falava assim, olha, a sua ministração não serviu, você não vale nada, você não serve para nada, a sua palavra é inútil. Você não sabe o que você viver debaixo de um jugo. Eu estou falando daquilo que eu vivi. E quando hoje eu vejo esses homens falando assim, ó, mas a gente podia ter morrido, a gente podia ter ficado lá sendo escravo. Irmãos, eu não queria ser escravo, não. Porque a escravidão dói, machuca. A escravidão pesa. A escravidão traz dor, traz solidão. Mesmo você estando em família, dói muito. Por isso que eu falei, eu preferia ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Falar, olha, adorar você, adorar a sua imagem, adorar, me prostrar diante dessas estátuas aí, não faço, eu vou morrer no fogo, porque se Deus me livrar, me livrou, se não me livrar, ele vai continuar sendo meu Deus do mesmo jeito. E eles descansaram, e hoje eu tenho descansado. Irmãos, eu estou hoje ministrando com leveza na alma e no espírito, sem cobrança. Sabe o que não é ter uma cobrança? Mas a cobrança não vem da parte dos pais, não, dos meus pais, não. A cobrança vinha de mim mesmo, vinha da minha alma. A minha alma me oprimia. E não adiantava, eu falava, porque anda batendo minha alma, espera em Deus, confia em Deus, porque eu não confiava, porque eu não podia fazer, eu não dava conta. Minha alma se encontrava em cativeiros, em prisões de tormento. E hoje, quando eu falo em descanso, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E é o que eu falo para o Senhor. Senhor, leva os seus filhos a esse descanso que o Senhor me deu hoje. Leva eles a caminhar nessas águas tranquilas, nesses pastos verdejantes. Porque é o que o Senhor, quando Ele fala, quieta-te, minha alma.
Davi fala, quieta-te. É porque para você quietar mesmo, porque tem um lugar de descanso no Senhor para você. Não é que as turbulências não acontecem, não é que as dificuldades não acontecem, irmãos. Vem tudo. Essa semana, para dar mais testemunho, essa semana passada, a minha enteada teve aqui. E assim, graças a Deus não deu nada, né? Ela estava assim com um problema que foi fazer uma biópsia, né, para ver se ela estava com câncer de mama. Pedi oração para o pessoal e eles oraram. E para a glória de Deus, hoje saiu o resultado. Aí deu benigno, para a glória de Deus. Essa semana, os olhos dela ficou turvado, ela está sem enxergar. Mas eu creio na bondade do Senhor, na bondade e na fidelidade do meu Deus. E eu posso estar no lugar do descanso, porque eu tenho um Deus que trabalha por mim. Pode ter Piairote, irmãos. Pode ter um grande mar. Pode ter Faraó. Mas eu tenho um grande Deus que me leva em lugares de descanso. Eu tive os problemas com a minha mente, com a minha alma, para que eu pudesse ali, com relação aos estudos, à escola, eu fiquei empolvorosa, mas o Senhor trouxe a palavra. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Irmãos, nós entramos no tempo de Iá. Nós entramos no tempo de Iá e a fala do Senhor fala ali de cura. Ele cura aquelas águas amargas, porque o tempo de escravidão ele te traz amargura, ele te traz tristeza, ele te traz dor na alma e ele traz descanso. Eu não sei se você sabe, mas 70% do nosso corpo é água. O plasma do nosso sangue é água. Então, uma amargura estava dentro daquele povo. E o Senhor falou: opa, eu sou o Deus que te sara. Senhor, Ele quer trazer descanso. O Senhor quer trazer cura. E nós temos passado de tempos em tempos, passando por ministração e ministração. Tempos e tempos. E não temos conseguido entender aquilo que Deus está trazendo para nossas vidas. Ele quer que nós entramos nos descansos. Sabe o porquê que aquele povo ali, quando o Pentecoste veio, eles receberam da parte do Senhor? O povo judeu estavam perseguindo eles. Está escrito ali no livro de João, que eu li. Estavam perseguindo, sabe como eles fizeram? Eles fecharam as portas ali do templo, entraram para o templo e ali eles ficavam orando, aguardando aquilo que Deus disse que ia enviar sobre eles. E ali, mesmo que a confusão estava feita e formada lá fora, havia uma perseguição lá fora, havia homens caçando eles lá fora, mas eles estavam ali na presença do Senhor, buscando aquilo que o Senhor estava mandando e derramando sobre aquela igreja. Hoje há um derramar, hoje há um emanar da unção do Senhor e trazendo esse refrigério, e trazendo algo novo, tanto para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos sair deste lugar de inquietação, porque a inquietação vai querer fazer você voltar para o Egito, irmãos. No Egito não é o seu e nem o meu lugar. O meu e o seu lugar é na presença do Senhor, porque Ele quer homens e mulheres restauradas, filhos maduros, mas para que nós venhamos a amadurecer, o que precisamos ouvir a voz do nosso Deus, ouvir aquilo que Ele fala. Irmãos, eu quero ficar por aqui, porque hoje nós vamos ter a Santa Ceia e, para a glória de Deus, a missionária Geni, nós vamos estar impartindo esta mesa e formando essa mesa maravilhosa de comunhão na presença do Senhor com a vida de vocês. Vocês prepararam a ceia, vocês prepararam o suco de uva, porque essa é a hora. Irmãos, entra no descanso do Senhor. Entra no gozo do nosso Deus, porque o que Deus tem preparado, algo novo.
São 49 dias e mais um para nós chegarmos em Pentecoste. Irmãos, Deus está, vou falar de mim, me limpando, me lavando, me purificando, me restaurando e me dando algo novo e derramará o Espírito dele em abundância. Porque esse dia até falei para minha AT, os velhos, eles terão sonhos. Eu falei assim, você não é velha, não, mas os velhos terão sonho, e eu tenho sonho. O sonho que Deus plantou esse tempo na minha alma e no meu espírito, de eu, eu vou, porque assim o Senhor o disse, porque se depender da minha alma, eu não vou chegar em lugar nenhum. Se depender de eu não descansar no Senhor, eu não vou chegar a lugar algum, eu vou voltar para trás. Mas segundo os sonhos do Senhor, eu vou chegar naquele lugar que o Senhor, assim, ele disse que ele tem para mim. E é o lugar que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. É um tempo novo, irmãos. Quando Ezequiel falou assim, Deus falou assim, olha, cavuca ali na parede, porque tem algo ainda lá, isso aí eu conjecturando, tá, irmãos? Cavuca ali a parede, porque tem mais alguma coisa lá escondida, que muitas vezes nós temos recebido renúncia, nós temos recebido as ministrações, né, para poder estar limpo. Falou assim, não, Jesus, mas eu já fiz isso tudo e já estou preparado. O Senhor falou assim, olha, cavuca mais. Cavuca mais. Aí sabe o que Ezequiel fez? Ele cavucou ali, encontrou uma porta. Quando ele entrou ali, ele viu tanta coisa que desagradava a Deus. E muitas vezes a aparência, nós estamos como sepulcros caiados, por fora é uma aparência maravilhosa, mas nós estamos precisando dessa restauração que vem do Senhor. É cavuca. É uma restauração que vem da parte do Senhor. E o Senhor, ele manda cavuca, Fátima, cavuca, que é cavar. Eu falo cavuca, é cavar, irmãos. Cavar, cavar, cave, cave, cave. Porque quando o Senhor manda cavar, se o Senhor está mandando fazer, faça. Porque se o Senhor manda fazer, é porque tem algo ainda encoberto, tem algo ainda escondido. E se tem algo escondido e o Senhor está mandando cavar, é por quê? Porque desagrada a Ele. E o que desagrada ao Senhor precisa ser removido. Para que eu e você venhamos entrar num tempo de descanso. Amém? E que esse tempo de descanso seja essa temporada, irmãos. Aí, hoje nós estamos nos 30 dias. Olha, ainda tem 20 dias para que nós possamos receber isso que o Espírito está impartindo com sua igreja. Porque ele está impartindo conosco. Para quê? Para que nós venhamos receber a porção que ele tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Miss, amém? Glória a Deus, que palavra tremenda. Quando você trouxe, a missionária trouxe Êxodo 14, 13, as palavras que Moisés disse ao povo, naquele momento que eles não esperavam, né? Porque estavam confiando que Deus estava levando para o melhor e parece que era o pior. Parecia que era o pior, não é? Parecia que não tinha saída. Mas aí aquela murmuração, como a missionária falou. Só que nesse versículo 13, três princípios aqui, olha. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Primeiro, não ter medo. Segundo, estás quieto, porque justamente o medo vai ficar perturbação. Então, estás quieto e veja. A missionária também falou de ouvir. Isso aí, ficar quieto para ouvir. Então, olha, não temas, estás quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje é hoje, o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Uau!
Então, eu até escrevi na minha Bíblia, eu devo ter ouvido de alguém, ou do apóstolo, ou da apóstola, não sei. Não saia da rota profética. E entendi que é um posicionamento. E aí o Senhor me trouxe, tremendo, gente, eu nunca imaginei isso. A história de Josafá. Gente, as palavras são coisa mesmo. Segunda Crônicas 20:17. Resumindo, em 5 minutos. Quando ele ouve a notícia que havia uma multidão vindo, meu Deus, eram 3 povos: os amonitas, os moabitas, os amonitas e aqueles filhos de Seir, do monte de Seir, do monte. Tá vindo muito. Aí ele fez o quê? Medo. Primeiro veio logo medo, mas ele se pôs, lógico, se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum. Aí houve uma unidade, que era o povo todo. Eu estava lendo isso aqui, lembrando, eu vejo, graças a Deus, temos que continuar orando por isso, em gratidão, porque eu vejo o ministério em unidade. Eu vejo o ministério em unidade. E unidade não tem limites para o que o Senhor vai fazer. Então ele fala: se ajuntou todos para pedir socorro, eram mulheres, crianças, bebês, todo mundo ali, em jejum e orando. E a oração dele é linda. Você lê só um pedaço que ele fala assim, no versículo 6 do 20: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos. Olha que coisa linda. Tu és o dominador de todos os reinos, e na tua mão a graça, a força e poder, e não há quem que te possa resistir. Uau! Daí o Senhor veio, enquanto ele estava fazendo essa oração lá no templo, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, estou no 14, sobre o profeta ali, e ele trouxe aquela palavra que a gente conhece. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, olha a palavra, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa. Que nem Moisés falou lá, a batalha é do Senhor. E ele continua: nesta peleja não tereis que pelejar. Estai parado, posicionado, está em pé, olha aí, posicionado, e veja, a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Aí vem o direcionamento. Amanhã, que nem Moisés falou lá, Deus usou Moisés, vocês vão sair ao encontro deles, porque o Senhor está convosco. E ali eles louvaram, a direção foi louvar e adorar. No que eles louvaram e adoraram. O Senhor pôs emboscada. Gente, emboscada aqui não foram os israelitas. A gente entende que Deus enviou um exército de anjos. Porque primeiro eles começaram a matar os aliados dele, que eram das montanhas de Seir. Quando estavam mortos, eles mataram uns aos outros. Eles só ficaram olhando quando subiram. Aí eles viram. Então, aqui ele fala de um tempo de despojo, porque foi muito despojo. Quando eles olharam lá de cima, porque eles obedeceram, eles ficaram parados, eles se aquietaram, mas eles tiveram que jejuar, eles tiveram que buscar. Não é tão simples. Eles fizeram a parte deles, como a missionária falou. E ali eles viram. Subiram no Atalaia. Essa parte é tão linda, ó. Quer ver? Entretanto, chegou Judá à Atalaia do deserto, parte alta, e olharam a fortaleza, né, para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Fizeram guerra em paz, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, não fuja da rota profética que já foi estabelecida. Não devemos fugir. O nosso
A ceia vai ser sobre isso, né? Para que o Senhor nos ajude a não fugir da nossa rota profética, que a gente se posicione, entenda que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Quando a gente tem esse entendimento, né, e esses princípios, o medo vai vir, mas para a gente não ter medo, nem ficar assustado, né? Se aquietar. A gente Ele fala, não tenha medo, se aquiete. Mas eu acho que a gente precisa se aquietar primeiro para depois não ter medo, né? Eu acho, não sei. E ver, porque senão, como a missionária falou, a gente não vai conseguir escutar e nem ver, porque está tão perturbado que não vai conseguir ver o livramento. O livramento vem, e como a missionária deu testemunho, a alma dela, e muitas das vezes a nossa fica assim, né? E a mente fica nesse lugar de falta de paz. Então, é tremendo. E aí eles tiveram 3 dias para saquear o despojo, porque era muito. E no quarto dia, eles se juntaram no Vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor e chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Vamos orar. Pega a sua ceia. Mais alguma coisa, missionária? Uma coisa, né, que você falou, o ouvir, que é ouça, ó rei Josafá. Então ele precisava ouvir aquilo que Deus estava determinando, ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, o ouvir a voz do Senhor é primordial para a nossa vitória e para o nosso descanso. Tudo que nós formos fazer é preciso ouvir a voz do Pai, a voz do Abba. Aleluia! Que eles tiveram vitória porque eles ouviram aquilo que Deus estava falando. Ele falou assim: olha, na peleja, vocês não vão precisar de pelejar, não. Mas o que, que eles precisaram de fazer? Deus deu todo o caminho, Deus alinhou todas as coisas, segundo aquilo que Deus havia determinado que eles fizeram. Mas antes eles precisaram de ouvir. Para você ter uma batalha, uma guerra na paz, como que você vai fazer guerra na paz se você não tiver as estratégias vinda do céu, vinda do alto, aquilo que Deus está falando? Ou você vai ouvir simplesmente a sua alma? Porque a alma também fala, irmãos, as suas emoções, ela também falam. E as nossas emoções, elas falam por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. E Deus não. Deus, ele vê na amplitude de todas as coisas, ele vê o início, o meio e o fim de todas as coisas, e ele sabe todas as coisas. Então, por isso, é necessário que nós venhamos a ouvir aquilo que Deus está falando. Vocês ouviram tudo que Deus assim disse? Como que estão os nossos ouvidos hoje? Amém? Bora para a ceia. Aleluia. Se eu pudesse estar ali perto da irmã Geni, perto de vocês todos agora, nós íamos nos abraçar num só abraço, bem apertado. Amém. Amém. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Senhor, e nesta ceia, eu estou lendo aqui Lucas 22, que 14 diz que aqui foi instituída a ceia do Senhor. Estava próximo, aqui era Páscoa, e chegada a hora, que está escrito aqui, quando a Páscoa estava pronta, Jesus se reclinou à mesa, ele pôs-se à mesa. Isso era ao pôr do sol. Isso era ao pôr do sol. E com ele os 12. E ele disse: olha que coisa linda, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Outra palavra diz, outra tradução, desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice
depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Pai, que nesta ceia, Pai, nós sabemos que estamos, cremos que estamos aqui com o Senhor. Estamos com o Senhor nessa comunhão. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir esses princípios, obedecer, praticar, ouvir, a nos aquietarmos primeiro, para que o medo vá embora das situações difíceis e que a gente possa escutar a sua voz, para que a gente possa ver o livramento que o Senhor vai dar, a grandeza e também tomar dos despojos. E crendo que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, Pai. Nos ajuda a ficar parados, para que possamos ver a salvação do Senhor para conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo. Salvação, a palavra é a mesma, é Yeshua. É Jesus. Essa palavra é Jesus. É o Salvador. É tão lindo isso, né? Tudo fala de Yeshua. Tudo fala de Yeshua. Então, Pai, muito obrigada, Senhor, que essa ceia venha nos curar dos nossos medos, curar das nossas dúvidas, curar dos nossos questionamentos, como a missionária falou, curar das nossas incertezas, nossas mazelas, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que vamos sair mais fortes daqui, em paz, nesse lugar, entramos nesse lugar, porque aqui, Yeshua, ele ia entregar sua vida, eles iam passar por um momento dificílimo, mas eles estavam ali na comunhão, o Senhor preparando tudo com eles e contigo, Senhor, como diz o Salmo 18, contigo nós saltamos muralha, nós desbaratamos uma multidão. O Senhor faz os nossos braços como arco de bronze, mas mesmo segurando o arco, a gente não precisa fazer nada, é só ver o livramento do Senhor. É tão maravilhoso. Tem momentos que vai ser assim. Então, em nome de Jesus, dá-nos discernimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, glória a Deus. Obrigada, irmãos. Shabbat Shalom. Obrigado, missionário Geni, missionária Daiane, pastora Marta, a pastora Andréia, o irmão Ângelo, a Raquel, a Daniela, o apóstolo, a apóstola. Deixa eu ver mais quem está aqui, gente. A Marta, a Rita, a minha amiga Rita, Ritinha. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigado. E Shabbat Shalom para todo mundo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Shabbat Shalom, queridos. Bom descanso no eterno. Tchau.